Fala pessoal, hoje nós vamos falar de um dos maiores sucessos da literatura contemporânea brasileira. Vamos falar sobre o já clássico Torto Arado, de Itamar Vieira Júnior. Vamos falar sobre as características da obra, sobre os elementos narrativos utilizados para guiar a história e, é claro, vamos trazer uma reflexão atual sobre a obra de Itamar Vieira Júnior. Então, se você está interessado, se você ainda não leu e quer saber mais sobre a história para ler, fica comigo porque nesse vídeo a gente vai falar sobre Torto Arado. Eu sou Ronaldo Júnior, professor e escritor, e você está no canal Tergiverso para falar sempre sobre livros e literatura, sempre com uma boa dica de leitura para você. E a dica de hoje é naturalmente sobre Torto Arado. Essa história que se passa ali no sertão nordestino, em uma fazenda no interior nordestino, e que simplesmente pode se passar no Brasil em qualquer tempo praticamente. O autor, segundo relatos dele próprio em entrevistas, ele chega a dar pistas de em que momento se passa a história, mas sem dúvida alguma é uma história atemporal, é uma história que vai muito além daquilo que se propõe. E o próprio autor menciona uma coisa muito interessante que nos dá pistas sobre o que é a história, sobre a linha que traça toda a história, toda a trama, que é o fato de ele se deparar ainda hoje no Brasil atual com uma situação de servidão. Se eu não me engano, ele menciona o estado do Maranhão. E ele fala que a situação de pessoas sem terra, sem casa, sem salário, sem direitos básicos, tudo isso chocou ele de tal maneira que ele buscou sim retratar nessa história uma realidade brasileira que ainda, digamos, é esquecida. Muitos acreditam que a escravidão, a servidão ou qualquer outro desses regimes que simplesmente colocam o trabalhador e a pessoa ali no campo como se fosse uma dádiva, trabalhar para alguém, produzir para alguém, e porque o trabalho engrandece simplesmente, então a pessoa pode trabalhar sem ganhar nada, sem ter nada e tendo gratidão ainda por poder ter uma casa dentro daquela propriedade. E isso é um absurdo de tal forma que chocou o autor a ponto de fazer essa obra-prima da literatura, que é o Torto Arado. E é um romance, só para vocês já terem a dimensão da obra, é um romance premiado em Portugal pelo Prêmio Leia, que é um prêmio que publicou a obra originalmente, inclusive, já foi premiado com o Oceanos e com o Jabuti, os dois principais prêmios brasileiros de literatura, ou seja, é uma obra que mostra para que veio e, de fato, demonstra sua importância. E cá para nós, não são os prêmios que dão a importância para a obra. Basta vocês lerem para perceberem a magnitude dessa escrita do Itamar Vieira Júnior. E é interessante que isso demonstra toda a formação, como o autor utiliza toda a sua formação e toda a sua visão de mundo amplamente para chegar nessa trama, que é o fato principalmente de ele ser geógrafo e seus estudos, por exemplo, de história e de tantas outras questões ali geográficas também do Nordeste brasileiro, ele conseguir chegar então na trama de Torto Arado, que é um livro dividido em 3 partes. Então vamos falar sobre cada uma das partes e mencionar aqui cada personagem que vai ter alguma importância nessa narrativa. Então já se inscreve no canal para não esquecer e vamos seguir aqui para o vídeo. Na primeira parte, logo de cara, o leitor já se depara com uma questão extremamente chocante. Pelo menos para mim foi chocante. Eu sei que isso já não é spoiler, a própria divulgação da obra traz essas informações, a própria sinopse, dependendo do que você lê, já vai ter essa informação, mas eu me choquei porque eu não li nada disso antes. Eu fui assim, cru para o livro apenas. Então, logo de cara, um fato que é marcante para toda a obra e que inclusive eu leio como uma metáfora interessantíssima para a situação de servidão em que elas vivem, a obra retrata 2 irmãs, Bibiana e Belonísia. As duas simplesmente se veem numa condição ali de peripécia infantil e se colocam no quarto da avó, retirando debaixo da cama uma mala para tomar nas mãos uma faca com cabo de marfim, extremamente reluzente, espelhada, na qual elas poderiam se ver. E a descrição do Itamar é impecável, é sensacional, você consegue ver ato por ato, o que também é terrível, porque o que acontece é péssimo. Mas simplesmente elas experimentam colocar essa faca na boca, e uma delas tem apenas um ferimento, a outra, porém, perde a língua, e
com ela sua capacidade de se comunicar. Ela simplesmente não consegue mais se expressar com palavras, justamente pela ausência do órgão. Ela tão somente consegue emitir gemidos, sons inexpressivos, e com isso ela desenvolve um laço fundamental com a irmã Bibiana, né? A Belonísia, que perde a língua, a Bibiana passa, portanto, a ler seus gestos, ler toda a sua linguagem corporal, para com isso transmitir para as outras pessoas o que a irmã quer dizer. Então, nesse início extremamente chocante, eu digo, são poucas páginas o primeiro capítulo, né? O primeiro capítulo, né, da primeira parte, mas sem dúvida alguma é um livro que já fala para você, olha, fica porque vai ter muita coisa, vai ter muita coisa. E eu digo que logo esse primeiro capítulo acaba não trazendo tantas discussões, ele é poético, ele é chocante, ele desperta sentimentos conflitantes, sem dúvida alguma. Mas é perceptível que a discussão vai seguir dali. Sem aquele fato, as demais discussões com certeza ficariam precarizadas de alguma forma. Então o autor coloca muito especificamente essa incapacidade de fala da Belonísia e a sua capacidade ali de compreensão corporal da Bibiana como forma de entrelaçar ambas e fazer com que elas sigam pela história, criando vínculos ali e até às vezes rompendo esses vínculos. Então a primeira parte, sendo narrada pela Bibiana, vai principalmente contar essa questão da mudez ali da Belonísia, vai contar também sobre as relações sociais deles na religiosidade de matriz africana que eles expressam, que eles professam ali naquela terra, que é uma religião chamada Jaré. Eles se juntam nas casas de Jaré para fazer seus rituais específicos e voltados sempre para entidades, voltados sempre para pedidos, profecias, questões até do que está acontecendo na comunidade. Então ocorre muito fortemente uma situação de um colaborar com o outro a todo tempo, de um observar o problema do outro. Eu já ia me esquecendo de mencionar uma outra coisa muito importante. O nome da fazenda é Água Negra. E eles estão ali, não apenas a família da Bibiana e da Belonísia, né, que são netas de Donana e filhas de Salustiana e Zeca Chapéu Grande. A Donana é mãe do Zeca Chapéu Grande, já de antemão eu digo para vocês. E essa família vive numa condição de servidão juntamente com inúmeras outras famílias, todas morando em casas precárias, casas feitas de barro, casas que se destroem com o tempo, que não seguram ali tempestades, por exemplo. Então eles vivem em completa forma de indignidade e, claro, trabalhando gratos pelo fato de terem aquele pedaço de terra para viver e para plantar e tirar daquele plantio um pouco do seu sustento. E isso tudo causa, eu ouvi vários relatos e eu mesmo, lendo a obra, senti muita indignação pela relação deles com o dono da fazenda, pela relação ali de exploração completa, de o dono da fazenda chegar, olhar o plantio deles e falar, tá escasso, né? Então me dá praticamente tudo. Eles simplesmente chegavam e pegavam tudo. E eles não podiam falar absolutamente nada. E no desenrolar, portanto, dessa primeira parte, a Bibiana e a Belonísia, elas se aproximam de um primo chamado Severo. Esse primo simplesmente vai ter ali uma questão também familiar, uma questão amorosa entre elas e ele. De certa forma, a Belonísia ela vai ser vista pela Bibiana, né, se aproximando do primo. A Bibiana vai contar isso para os pais. Belonísia naturalmente é repreendida por isso e a partir desse fato as duas começam a se chocar de alguma maneira. Aquele contato, aquele laço do iniciozinho do livro, vocês não vão perceber mais nessa parte. E com o tempo, Severo tende a se aproximar de Bibiana, que é, portanto, a irmã ali que se comunica, né, e que acabou entregando a Belonísia para os pais. Severo começa a se aproximar de Bibiana e essa aproximação do Severo com a Bibiana simplesmente vai resultar numa indignação de ambos, que percebem que eles estão ali para viver e morrer daquele jeito. Eles não terão qualquer outro direito além daquilo que os pais deles já têm. Ou seja, nada. Eles não terão
absolutamente nada pelo resto de suas vidas. E isso faz com que Bibiana, por exemplo, pense nos seus sonhos. Ela pensa em ser professora, ela pensa em ter um futuro, ela pensa em ter filhos. E Severo, por sua vez, vê a condição dos tios, a condição dos próprios pais, dos vizinhos, e percebe que aquilo é indigno também. E eles, então, começam a ter um relacionamento. Os dois primos começam a se relacionar. E a partir disso, Bibiana e Severo buscam fugir da fazenda, aparentemente ali ainda adolescentes, buscam fugir da fazenda para encontrar, seja na cidade, seja em outras fazendas, melhores condições e principalmente condições para trazer lutas sociais para os moradores da fazenda, tentar libertar os pais e os vizinhos todos ali da situação de servidão em que eles vivem. Então vocês de antemão já percebem que é um livro que trata sobre, como dizem os analistas, os próprios críticos mencionam isso, é um livro que trata sobre uma escravidão mal resolvida. Trata principalmente sobre questões raciais, questões voltadas para, por exemplo, a continuidade de um regime quase de escravidão, porque essas pessoas deixam de ter seus direitos e sua dignidade pela cor que possuem, pela descendência que possuem, pela religiosidade que professam. E com isso tudo, essa trama vai se desenrolando e logo na segunda parte nós temos a Belonísia narrando, o que também é bem interessante porque essa mudança de voz e essa mudança também de ponto de vista faz com que o leitor possa observar de maneira múltipla aquilo que está sendo passado. Então, quando Belonísia começa a narrar, Bibiana já fugiu da fazenda. Bibiana já foi com Severo e, inclusive, não deu notícia nos primeiros momentos. Então, a narrativa da Belonísia vem dizer que ela esperava aquilo, que ela estava sentindo aquela atmosfera de fuga da irmã, dos planos dela com o primo e, principalmente, ela começa a colocar formas de se resolver, formas de buscar ela mesma se comunicar sem depender dessa irmã que acabou ali abandonando a família, mas por uma boa causa no final das contas. E é muito interessante essa segunda parte porque nós vamos ver uma série de assuntos. Se a primeira parte já traz um turbilhão de assuntos sociais para o leitor, a segunda então traz outro turbilhão e ainda com outras vertentes, como por exemplo o fator da violência doméstica. Bibiana e Belonísia viviam numa casa que era nitidamente harmônica entre os pais, entre as pessoas que conviviam ali. Mas nessa segunda parte vocês vão perceber que a Belonísia tem ali um casamento arrumado com um cara chamado Tobias. E o Tobias, ele nitidamente vai ser aceito pelo Zeca Chapéu Grande, o pai da Belonísia, vai ser aceito pela família como um todo, e com isso ele vai levar Belonísia para morar com ele lá do outro lado da fazenda. Tem uma boa distância, inclusive. Só que, ao chegar lá, Belonísia vai se deparar com uma vizinha, por exemplo, que está passando por violência nitidamente, flagrantemente, a ponto de ir se esconder diversas vezes na casa do Tobias ali. E a própria Belonísia passa a sofrer uma violência verbal, um assédio a todo tempo por se sentir obrigada a estar naquele ambiente. Só que é uma trama, vocês vão perceber, é uma trama que tem uma predominância feminina. E essas personagens femininas que predominam na obra são mulheres extremamente independentes e principalmente mulheres que não admitem a submissão a qualquer tipo de coisa, sobretudo ao homem, sobretudo ali ao relacionamento. E isso numa sociedade, num momento histórico provavelmente extremamente patriarcal. Então também um outro contraste que a obra mostra. A obra mostra a mulher submissa, como é o caso da vizinha da Belonísia, como também mostra o caso da Belonísia, que é uma mulher que simplesmente não aceita sofrer violência pelo fato de ser mulher, não aceita que ela tem que ter um tratamento diferenciado em razão do seu gênero, ela não aceita simplesmente. Então, com o tempo, vocês vão perceber que a Belonísia ela vai passando por condições muito negativas, ela começa a querer transparecer isso para as outras pessoas, só que o fato de ela ser muda impede, obviamente, muito de sua comunicação, e até que tem um fato, tem um episódio, e aí eu já não sei se isso é spoiler ou não, então fique a partir de agora, se você
quiser levar spoiler, porque a história tá muito boa. Eu não tenho como não contar essa história para vocês, sem dúvida alguma. E eu quero, é claro, que vocês leiam a obra, porque eu tô contando tudo aqui de maneira extremamente resumida, e o deleite proporcionado por Torto Arado, as reviravoltas, as personagens extremamente bem construídas, não vão deixar você se arrepender de começar essa leitura. Sem dúvida alguma, uma leitura deliciosa, digna de ter continuidade até, de tão boa que é, o leitor fica querendo mais, né? Claro que a história termina ali, mas digna de uma continuidade, sem dúvida alguma, pela riqueza dos personagens e a riqueza da trama em si. Mas já partindo para o que eu acho que já pode ser um spoiler, você foi avisado, o Tobias, em um determinado episódio, ele morre. E a partir da morte do Tobias, é perceptível que a Belonise ela começa num processo tanto de solidão quanto de libertação ainda maior. É um alívio para ela a morte do Tobias. Ela não é capaz de chorar a morte do então marido, porque simplesmente ela vivia numa condição de medo das bebedeiras dele, da violência dele, da possibilidade de ele levantar a mão para ela, por exemplo. Com isso, nesse meio tempo, Bibiana volta para a fazenda. Ela já havia mandado recados antes e ela volta para a fazenda e volta com Severo, volta com seu filho, e tudo isso nos faz perceber o tanto de universo que a Bibiana observou fora daquela fazenda, o tanto de coisa que ela aprendeu, o tanto de informação nova que o Severo, por exemplo, pôde trazer ao falar, por exemplo, que não era digno de gratidão o fato de eles estarem ali naquela fazenda trabalhando para alguém sem receber nada. Não era digno de gratidão. Então tudo isso vai gerando algum impacto, tudo isso vai fazendo com que as pessoas olhem para eles de outra forma. Vai fazendo, por exemplo, com que Zeca Chapéu Grande, seu tio e sogro ao mesmo tempo, não queira falar com eles sobre esses assuntos. E as pessoas ao redor não estão acostumadas. É a geração de Bibiana e Belonísia e Severo olhando e criticando tudo aquilo que foi construído, né, socialmente ali pela geração dos pais, uma geração que se submeteu àquela condição simplesmente porque não tinha outra forma, não tinha outra oportunidade, não tinha um horizonte para dizer, podemos ir por aquele caminho, podemos seguir tal rumo. Não. Simplesmente eles seguiram aquela situação, eles se submeteram a tudo aquilo porque era o que tinham. E eles eram extremamente gratos aos donos por isso. Até que o Zeca Chapéu Grande ele adoece, morre, e com sua morte muda muita coisa, porque uma coisa que eu não disse aqui ainda é que os poderes de curadora da Donana foram, de certa forma, herdados pelo Zeca Chapéu Grande. Então era ele o responsável por toda forma de cura, de remédios e de rezas e tudo mais que toda a comunidade necessitava ali, né? Porque eles não tinham acesso a médico, não tinham acesso nem à cidade sequer. As irmãs no episódio da faca são levadas por uma Ford rural até a cidade e lá que são atendidas. Então eles têm que contar com a boa vontade do patrão para emprestar o carro, para levá-los de carro até a cidade para ter algum tipo de tratamento. Então, toda a crença, né? Também tem, obviamente, a questão cultural, a questão religiosa. Então, toda a crença e a necessidade também faz com que eles permaneçam ali e que tenham, nessa figura do Zeca Chapéu Grande, uma autoridade, uma confiança a todo tempo, né? Inclusive transmitida, legitimada pela Donana, que era sua mãe. Com isso, vocês vão perceber que todas as relações mudam e, inclusive, a fazenda é vendida. Naturalmente, não tem ligação a morte do Zeca Chapéu Grande com a venda da fazenda, é justamente uma vontade dos herdeiros, que aí vocês vão percebendo na história, os herdeiros, né, os donos daquela fazenda de Água Negra, são donos dali porque herdaram das 6 Marias, ou seja, uma história que mostra um laço com a terra, com a propriedade, né, terra, com o bem extremamente antigo e extremamente profundo e que liga especificamente um tipo de pessoa. São homens brancos donos daquela terra. Homens brancos que dividiram com outros homens brancos e que passaram de geração em geração para outros homens brancos até chegar naquela condição de exploração da população negra, da população que necessitava de um mínimo para
existir, para sobreviver naquelas terras. E com isso, a venda da fazenda, né, pelos herdeiros dela, faz com que todas as regras sejam mudadas. O casal que compra a fazenda, por exemplo, não quer mais que a população seja enterrada, né, os mortos sejam enterrados no cemitério da Viração, que é um cemitério próximo ao rio. Não poderia haver qualquer outro enterro naquele cemitério, por exemplo, entre outras regras que foram mudando e que foram indignando essa população ao redor. Insuflado por todas as injustiças, criticando enormemente os proprietários, o Severo é visto numa condição ali de entrar, inclusive, com pedidos para reconhecer os direitos dos trabalhadores de Água Negra. Outro spoiler, se ligue, se você não quer esse spoiler que já é bem para a parte final, pare de ver o vídeo, veja depois. Severo simplesmente é morto, né? Como vocês podem imaginar, ele é morto e a investigação dá qualquer motivo lá, inclusive ligado ao tráfico de drogas, para a morte dele, sem trazer à tona a culpa real de pessoas interessadas no fim da vida de Severo, uma vez que ele estava atrapalhando enormemente os trabalhos em Água Negra. E com esse fato, né, a morte do Severo, o autor dá fim à segunda parte do livro. Então a primeira parte narrada pela Bibiana, né, retomando aqui, a segunda pela Belonísia, que termina nesse fato, e a continuidade, e aí eu acho que eu não vou contar a continuidade, mas eu vou dizer que pelo menos sobre a narradora da terceira parte, eu vou relatar aqui para vocês. É muito interessante de ver que o autor traz a visão pessoal da Bibiana, traz a visão pessoal da Belonísia, e na terceira parte é realmente preciso uma voz de fora daquela família, uma voz observadora para relatar tudo aquilo que está acontecendo na história, né? Porque o desfecho vai ter a ver com Bibiana, vai ter a ver com Belonísia, obviamente, mas é preciso uma voz de fora para observar tudo isso. E aí o autor teve uma sacada genial, de verdade, genial, que foi colocar como narradora Santa Rita Pescadeira, que é uma entidade que se apresenta em diversos momentos da obra e que traz em si uma visão ampla sobre a história, ou seja, sobre todo o passado, desde a questão da exploração do diamante até a questão, por exemplo, da servidão nas terras da fazenda. Então, é perceptível que a entidade ela passa a perceber, observar todas as questões e relatar com uma amplitude maior. Então vocês vão ver ali falas muito fortes da Salustiana, mãe das meninas, por exemplo, que vai trazer ali relatos sobre sua relação tão íntima com a terra e como ela quer morrer, passar seus últimos dias naquele lugar. Enfim, são muitas as riquezas da obra, muitas as metáforas. E com isso eu retomo uma coisa que eu disse no início, que foi o fato de a mudez da Belonísia ser uma metáfora para a condição delas. É perceptível que o autor coloca essa condição ali de perda da língua como uma forma de traduzir que aquela população não tinha voz alguma. Aquela população estava de fato entregue à vontade de seus patrões, ou seriam por acaso seus senhores, no caso, apesar de não viverem mais a condição de escravidão especificamente, mas é um regime sem dúvida alguma análogo à escravidão, porque apesar de terem suas vidas nas condições ali de construir seus barracos não duráveis em barro, por exemplo, de ter suas plantações mínimas ali e ter boa parte delas levadas pelo dono da terra, por tudo isso é perceptível que a dignidade deles fica em segundo plano. Eles não são vistos como seres humanos, eles são vistos como coisas. Então é uma história que trata sobre escravidão mal resolvida, digamos assim, porque é sem dúvida alguma na escravidão que a história tem a sua origem, e é também uma história que vai tratar sobre todas essas relações sociais, sobre a riqueza cultural da cultura afro-brasileira, inclusive, sobretudo, com a questão religiosa. E, é claro, vai tratar sobre essa luta de classe, sobre essa busca por seus direitos, e tudo isso com imagens belíssimas, com metáforas, figuras de linguagem como um todo, riquíssimas, trazidas pelo autor. E um outro detalhe,
é perceptível também que o fato de Bibiana e Belonísia serem narradoras do livro faz com que o autor coloque na história elementos ali de valorização da educação em diversos pontos do livro. Porque a partir do momento que os pais delas, valorizam o ensino que elas vão ter, o fato, por exemplo, de o Zeca Chapéu Grande valorizar e cobrar imensamente a construção de uma escola dentro dali da fazenda de Água Negra, por exemplo, mostra como eles se importavam com isso. Eles lutavam para que a filha pudesse frequentar aulas na casa especificamente da dona Tônia, que é uma professora ia lá para dar aulas para as pessoas da comunidade. Então tudo isso vai sendo construído para desembocar na narrativa, ou seja, sem essa alfabetização, sem esse ensino básico, elas não poderiam chegar à narrativa. Sem essa vontade de ser professora que Bibiana tem, que é o que a move, por exemplo, a sair da fazenda, faz com que a obra em si seja construída e seja alcançada. Então o próprio desenvolvimento da trama, ou seja, os anseios de cada personagem fazem com que a obra seja construída por si, ou seja, sem os anseios, sem as demandas próprias de cada personagem, a obra dificilmente teria seu início em si. Mas eu digo já para começar a encerrar, que é uma obra que eu tenho certeza de que você, se ler com a devida calma, com a devida profundidade que a obra exige da gente, é perceptível que você vai adorar essa obra. Porque eu digo, foi uma leitura que eu fiz que eu não queria que acabasse primeiro e que simplesmente eu coloco num alto patamar da minha lista de leituras. É uma das minhas leituras preferidas, sem dúvida alguma. E é um livro que, por sua atemporalidade, por sua diversidade cultural, por sua valorização da cultura brasileira, da cultura negra, da cultura nordestina, é um livro que se faz clássico desde já e que sem dúvida alguma será estudado pelas próximas gerações como um livro que marcou época na literatura brasileira. E eu repito agora com base em toda a história que eu contei para vocês. É perceptível que não são as premiações que fazem dessa obra magnífica como ela é. Não são. As premiações só reconhecem o que já existia, o que já era fato na obra do Itamar Vieira Júnior. Então tem link aqui na descrição para você comprar o seu exemplar de Torto Arado. E é claro, deixa aqui nos comentários, você já leu o livro? Você tem vontade de ler? Quero que quando você ler, volte aqui para me contar se foi pelo canal. Vai ser um prazer debater essa obra com você e falar também sobre detalhes que não foram relatados aqui nos comentários do YouTube. Já agradeço por você ter ficado até o final e te digo, se você gostou desse vídeo, provavelmente você vai gostar desse aqui ou desse aqui. Então eu vou esperar você em um desses dois vídeos, porque você já sabe, falar de livro a gente vê o tempo passar e não sente. Então se inscreve no canal e eu espero vocês lá. Tchau!